Então, irmãos, bem-vindo a mais um capítulo do ABC da Ciência Espírita. E como nós fazemos sempre, né? Hoje, dia 4 de dezembro de 2022, no nosso quarto episódio. Naturalmente, nós já tivemos 3 episódios e considerando que às vezes, né, nós temos mais de um capítulo, né, por episódio. E isso é natural porque muitas das vezes a gente precisa complementar o estudo e que a gente sempre vai achar que ele está ainda em estágio de desenvolvimento, né? Naturalmente aberto para que outras mentes possam, com mais conhecimento, quem sabe minha filha de 11 anos amanhã possa fazer isso com muita tranquilidade, né? Muita paz no coração. Mas naturalmente que existe aí boas mentes, né? Que são capazes aí de dar mais prosseguimento e dar maior alcance, né, ao que a gente tem apresentado. E vamos então à nossa lição de hoje, que é Ministérios, lição 61 do livro Caminho, Verdade e Vida. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro, capítulo 4, versículo 10. É mais uma lição que nós abrimos ao acaso, se ele existe. Então diz Emmanuel: toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir, como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Muito profundo isso, né? Mais uma vez, uma lição que eu convoco, né, todos os nossos irmãos possam ler essa lição, né, 61, Ministérios. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Não me sinto assim grandemente capacitado para, né, para penetrar nesse glorioso assunto que é a ciência espírita, mas a gente tem um cadinho aí de compreensão de alguns pontos e é com base nesse nosso cadinho de compreensão que a gente busca aí expandir nosso pequeno conhecimento, né? E aí, na realidade, assim, seja no trabalho, seja na esfera familiar, né, a gente tem sempre aí a oportunidade, né, de participar desse grande ministério que é essa escola no planeta Terra. Então, Senhor Jesus, nossos amigos espirituais, muito obrigado por essa confortante tarefa de estudar e, sobretudo, de contar com as possibilidades e auxílios espirituais para o nosso desenvolvimento aqui, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá, irmãos, a mais um capítulo. Então, qual a real revelação do Espiritismo? A gente tem, né, uma compreensão, né, de que o Espiritismo ele revelou ao homem a vida espiritual, revelou ao homem a pluralidade das existências, revelou ao homem e à humanidade, né, que existe um princípio espiritual. Mas como que nós poderíamos realmente entender a real revelação do Espiritismo à luz de uma ciência? Para tanto, esse é o nosso capítulo 2, né? Que é realfabetizando-se no Espiritismo. A gente, então, já falou isso logo no início, no capítulo, né? Na apresentação do nosso canal, que essa parte é uma realfabetização do espírita, né? Para alfabetizar quem necessita. Na verdade, assim, foi uma necessidade nossa de buscar nos realfabetizar com alguns conceitos, né? Com alguns princípios. E
E aí sim surge a compreensão de poder dividir também o que a gente trouxe para a gente mesmo, né? Então, se você, irmão espírita, né, tem necessidade, né, sentindo o gozo e a plenitude de poder, né, dividir o seu conhecimento, a sua experiência com outro irmão que esteja em desespero ou em aflição, quem sabe esses capítulos, né, possam te dar maior segurança sobre tudo aquilo que você já estudou ao longo da sua vida como espírita, né? E é isso que se encaminha esse capítulo. E aí nele a gente vai entender por que o Espiritismo, na verdade, ele faz parte de um conjunto maior de revelações, aqui a gente chama carinhosamente de ondas de revelações. E aí com isso entender de fato qual é a real revelação do Espiritismo à luz da ciência. Portanto, a gente precisa ir lá na nossa célula máter, né, do conhecimento, que é a FEB, que no estudo aprofundado da doutrina espírita, né, ela diz, né, que a revelação espírita é o quê? Ela revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida na matéria e fora dela. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Acho que é muito, né, é muito sintética e muito bonita essa colocação da FEB, e que na verdade ela está na doutrina, né, no código que Kardec fez. Mas e se na realidade o nosso irmão perguntar, tudo bem, e aí, né? Mas como é isso, né? O que é né, essa revelação? Por que é uma revelação? E por que ela? Qual é a base dessa revelação, né? De fato, você pode resumir para mim, de fato, assim, é tanta coisa. O que é revelação mesmo? O que ela revela? Qual é a principal revelação espírita? Para isso a gente vê, né? Primeiro, né, que a característica da revelação espírita, que a gente vai ver aqui agora, 10 itens, mas primeiro a gente viu no episódio 3, né, que foi justamente no capítulo 1, porque o Espiritismo ele é uma ciência, né? Então, ela primeiro se baseou em observação dos fatos, né? Teve um estudo investigativo, base de Kardec, que não se curvou simplesmente a uma experimentação das mesas girantes. Ele entendeu que por trás existia uma inteligência, né? E buscou organizar esse pensamento, essas comunicações em assuntos, né? E aí, na verdade, fez isso com uma amplitude, né, de médios, né? Então, assim, com uma multidão de médios e de espírito. Então, foi um estudo extremamente coletivo, né? E, principalmente, o espiritismo, ele tem uma capacidade, então, de expandir o conhecimento humano. Então, essas daqui são as características, na realidade, de uma ciência, do método científico. E sendo o Espiritismo uma ciência, ele naturalmente tem essas características. Agora vamos ver como que Kardec, né, ele deixa isso mais claro para a gente. E aí a gente procurou, né, assim, estabelecer aqui 10, né, características principais da revelação espírita. Kardec, vocês sabem que no livro A Gênese, ele faz um estudo sobre as características, né, o caráter da revelação espírita, e é importante que nesse estudo a gente tire exatamente uma essência um pouquinho mais pedagógica, né? Por mais pedagógico que Kardec tenha sido, não tem sombra de dúvida, porque ele traz isso em 61 questões. Mas a gente procurou aqui entender, né, para a gente quais seriam as características essenciais da revelação espírita. A primeira delas, né,
ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no terceiro parágrafo, lá na página 21, que identifica, né, que o Espiritismo, né, ele, primeira coisa, ele tem uma subordinação ao exame da razão. Ou seja, ele estabelece a autoridade do exame da razão sobre qualquer revelação espírita. E como Kardec traz isso? Da seguinte forma: o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos, toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, Kardec estabelece primeiro o princípio da revelação espírita. A primeira característica, que ela deve estar em consonância com o quê? Com o exame da razão. Tá certo? Então, a primeira coisa para qualquer revelação espírita, qualquer ponto da doutrina espírita, ela deve estar em consonância, em sintonia com o exame da razão. Por isso que a gente falou no capítulo anterior que, se quiserem de fato fazer um estudo sério sobre a contestação do Espiritismo, que eu faça à luz da razão sobre cada uma das 1019 perguntas. E aí, se a pessoa conseguir apresentar uma contestação à luz de uma razão, né, das 1019 questões, e aí sim, realmente a gente pode dizer que, primeiro, é um exame sério, segundo, que essa pessoa conseguiu, à luz da razão, examinar o Espiritismo e demonstrar a contradição à luz da razão. Então, Kardec estabelece já aí um norte extremamente importante, né, que qualquer espírito deve estabelecer para qualquer pessoa, né? Primeira coisa, que a nossa revelação, a revelação espírita, se baseia, sobretudo, em primeira característica, no primeiro item, que é o exame da razão. Nada que tem no Espiritismo foge do exame da razão. Isso é muito importante, irmão, você, para falar com qualquer pessoa, fale assim: olha, meu irmão, primeiro quero te dizer que nada que está na doutrina espírita foge ao exame da razão. Então, começa-se por aí. Segunda característica, né, que a gente vai buscar é que o Espiritismo está lá, como Kardec trouxe, né, lá na Gênesis, já na introdução, parágrafo 1º, na página 11, que o Espiritismo ele tem que ser controlado, ele traz princípios, os seus principais princípios são controlados por uma generalidade. Que generalidade é essa? Eu vou ler aqui que ele fala: generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. O que é isso? É justamente o que? Ele, por ser ditada pelos espíritos em diversas partes, né? E aí, por ter utilizado um método científico em que ele visualizou, sendo que nós falamos lá atrás, e que ele visualizou a concordância daquelas respostas, deduzindo daí que, se existia uma concordância naquelas respostas, existia dali então um conhecimento superior revelado. Então, o que acontece? Essa é a característica da generalidade. Ou seja, precisa ter uma concordância por diversos outros espíritos. E no nosso caso, hoje aqui, para que uma nova, né, princípio seja apresentado, pode ser por diversas comunicações, naturalmente, ou pela diversa concordância de diversos centros espíritas através dos seus estudos, né? Só assim poderá ser considerado parte integrante dessa doutrina, que a gente vai ver mais à frente, que a doutrina tem uma característica progressiva. A terceira característica que a doutrina espírita, ou a revelação espírita, apresenta é que
o Espiritismo apresenta novas leis que regem o homem, a vida e o universo. Isso já se encontra lá no Caráter da Revelação Espírita, no item 12, página 19. Kardec fala: o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e do meio do qual vivemos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, ele ao apresentar o que? Novas leis que regem o homem, a vida e o universo, ele é uma nova revelação científica, justamente nessa acepção científica da palavra. A quarta característica é que o Espiritismo, ou a revelação espírita, ela é fruto da análise experimental dedutiva. Kardec fala ali no item 14, página 20, na Gênese, Caráter da Revelação Espírita, sobre o Espiritismo. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. Ou seja, várias pessoas, né? Kardec refutou várias, quer dizer, a Sociedade Espírita de Kardec, né, o estudioso, junto com Kardec, refutaram várias manifestações. Por quê? Porque elas não passaram pelo crivo da observação rigorosa do exame da razão. E ela, com base nisso, né, ou seja, a observação dos fatos, e aí com base naquela observação de que as respostas tinham o mesmo conteúdo e, portanto, essas respostas que levavam ao mesmo conteúdo de respostas, ao mesmo conteúdo de assunto, ao mesmo conteúdo de conhecimento, traziam dali, portanto, uma dedução lógica de que era ou se estava diante de uma verdade universal. Portanto, Kardec utilizou ali o quê? Uma análise experimental dedutiva, que é o caráter de uma ciência de observação. Ou seja, lógico, o Espiritismo não nasce da cabeça de uma pessoa. A quinta característica da revelação espírita é que o Espiritismo tem por objeto científico de estudo o princípio espiritual. Então, lá no item 16, na página 21, Caráter da Revelação Espírita, Kardec diz: assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, qual o objeto científico do Espiritismo? Qual a característica, né, da revelação espírita do ponto de vista do objeto científico? É o estudo do princípio espiritual. Ele trouxe um outro elemento para a ciência humana que o homem não conhecia, que é a existência de um princípio espiritual. Ou seja, a ciência espírita estuda os princípios espirituais. E estuda como os princípios espirituais atuam sobre o princípio material. Esse é o objeto científico do Espiritismo. Está claro isso, gente? A sexta característica da revelação espírita é uma doutrina coletiva. Então, Kardec, novamente, lá no item 45, página 35 do Caráter da Revelação Espírita, ele traz que a primeira revelação teve sua personificação em Moisés, a segunda em Cristo, a terceira não a tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Então, essa é extremamente importante, né? A característica da revelação espírita, ela é coletiva. Isso é importante que os irmãos sempre digam para aqueles que querem entender que o Espiritismo não se fundou da cabeça de Allan Kardec. Ele foi um organizador, tá certo, dos ensinamentos.
mas as revelações foram ditadas por espíritas. Portanto, ela é um trabalho coletivo para uma multidão de espíritos e para uma multidão de médios que se debruçaram a responder proposições feitas, né, pelas individualidades. E com isso, através, como a gente viu antes, né, essa generalidade, né, de concordâncias, né, que Kardec identificou por um método, ou seja, que existia ali um conhecimento revelado universal, um conhecimento universal revelado. Portanto, através de um processo de trabalho ou de construção de um conhecimento coletivo. Sétima característica da revelação espírita. A gente vai encontrar lá no item 50, na página 38, do caráter da revelação espírita. O espiritismo é fruto de uma cultura de emancipação da inteligência humana. A hora que o Kardec traz isso, a terceira revelação, que é o espiritismo, vinda de uma época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde eu conduzo, quer saber o porquê e como de cada coisa, tinha era de ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino coletivo e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Aí esse coletivo foi a gente que acrescentou, porque na realidade assim, é o que Kardec já falou sobre isso, né, que o ensino é coletivo. Mas então, nesse item aqui, ele já estabelece justamente isso, ou seja, que a terceira revelação, o espiritismo, ela é fruto, na realidade, de um processo de desenvolvimento da inteligência do homem, em que estava com estágio de quê? De perceber, de maturidade para entender e buscar o porquê das coisas. Não é uma maneira passiva, mas uma maneira o quê? Positiva de pensamento e de inquisição. Portanto, o espiritismo é fruto de uma cultura de emancipação da inteligência humana. Você lembra lá atrás que a gente falou qual era o ambiente em que o espiritismo nasceu? Então, exatamente isso. A oitava característica da revelação espírita. O espiritismo é um ensino gradativo e fundado na capacidade madura de assimilação. Então, a gente viu que, logo no item anterior, que precisava de uma maturidade de inteligência, mas ao mesmo tempo de quê? Capacidade de assimilação. O que é isso? Olha só como Kardec coloca isso no item 54. Nenhuma ciência existe que haja saída prontinha do cérebro de um homem. Olha só que coisa fantástica. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, com um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam em relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo o ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre os que há de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida bastante opinião para os assimilar. Olha, o espiritismo não dá salto sobre nada. O espiritismo trouxe então um encadeamento de conceitos, né, mas que estavam já suficientemente elaborados a opinião, tá certo, né, de pensamentos, não é isso, sobre diversos assuntos. Por isso que o espiritismo ele é gradativo, ou seja, ele traz coisas, revela coisas que são possíveis de entendimento do homem, de assimilação. E através de quê? De um processo de observações precedentes. O que significa isso? Olha, já descobriu isso aqui, isso, então isso agora nos leva a isso. Essa é a visão. E Kardec traz aqui um ponto muito interessante, né? Quando a gente quer
ir para algum local que a gente não conhece, a gente não pergunta qual é o ponto de referência? É a mesma coisa. O Espiritismo então se baseou em pontos de referências. Para que exatamente, né, não se houvesse que ele chama aqui de um enfrentamento de questões. Ou seja, é muito didático, né? Tanto Kardec quanto o Espiritismo. A nona característica: possui verificação permanente da universalidade do ensino. Está no item 54, página 42, no caráter da revelação espírita. Kardec fala: quis Deus fosse assim. Primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse ao ápice. Em seguida, para que se pudesse, por meio de comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente, da universalidade do ensino, nenhuma de suas partes tendo valor nem autoridade, aqui o grifo é do Kardec, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todos harmonizar-se, colocado cada um no devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Olha, realmente Kardec teve uma pessoa que está preparada para isso, né? Então vocês verificam o que é essa universalidade de ensino? É justamente o quê? Que o Espiritismo ele veio num conjunto de pessoas, de médios, e para uma multidão de espíritos em diversas partes do mundo, tratando o quê? Tratando de pontos do estudo. Então, o que aconteceu? Um determinado centro, né, ele não tinha conhecimento que o outro centro estava estudando, estava se questionando, entendeu? E aí, pontos aqueles foram o quê? Só quem tivesse capacidade de reunir esses pontos era o quê? Foi Kardec, que estava coordenando esse estudo. Então, um centro interferia no outro estudo. Por outro lado, o que aconteceu? Essa construção coletiva, né, e diversos assuntos ao mesmo tempo, foi isso que Kardec estabelece como uma característica de universalidade do ensino. Ou seja, foi ao mesmo tempo uma multidão de centros espalhados pelo mundo inteiro. Ou seja, não teve a presença ali só num centro espírita ou só numa cabeça, tá certo? Ou seja, vários centros foram apresentar estudo, as respostas, não é isso? E aí, Kardec fala aqui, né? Cada resposta então pôde ser verificada com outras respostas de outros centros, e aí Kardec então consegue com isso ter o que? Uma conexação, estabelecer uma conexação de conjunto, né, da obra, e ao mesmo tempo verificar que, olha, se aquela resposta, elas são as mesmas, por mais que tenha ali pontos, alguma frase, uma coisa um pouquinho diferente, mas se elas trazem a mesma resposta, então a gente está diante de um conhecimento revelado, um conhecimento universal revelado. Ou seja, essa característica permanente de verificação da universalidade do ensino. E no 10ª e última característica da revelação espírita, a gente vai encontrar isso no item 60, na página 48, lá do caráter da revelação espírita. O Espiritismo é uma ciência progressiva e de apoio ao desenvolvimento humano. Na verdade, são dois itens que formam essa característica, né? Então, o primeiro item, Kardec vem e fala: um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Que Kardec estabelece aí, gente, sendo ele um homem da ciência, que o Espiritismo não vai parar. O Espiritismo, ele é uma ciência progressiva. Então, naturalmente estabeleceu um grande horizonte e espera logo em seguida o que? A confirmação ou a ampliação daqueles estudos através do que? Do trabalho do humano, em que Kardec vem trazer aqui o segundo item que complementa isso, né?
é que os espíritos não se manifestam para libertar do estudo e das pesquisas ao homem, nem para lhe transmitir inteiramente pronta nenhuma ciência. Então, o espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência coletiva, de solidariedade de conhecimento, ou de trabalho entre a espiritualidade e o homem. Então, né, o espiritismo trouxe uma ciência pronta. Ela espera aí alguns pontos, ela trouxe um ponto, uma trilha e um norte, e espera uma confirmação maior, tá certo? Um trabalho do homem para explorar aquele ponto, aquele assunto. E a gente tem diversos pontos aí, e sobretudo hoje, naturalmente, como aconteceu, foi a glândula pineal, não é verdade? Que não estava ali na doutrina espírita, no Kardec, mas ela foi apresentada em 1945 por quem? Por André Luiz. E aí a gente vê então, hoje, os diversos estudos sobre a glândula pineal no mundo inteiro, e naturalmente com grande liderança do Brasil sobre isso, mas com estudos científicos. Vejam bem como é possível contestar o espiritismo à luz da razão. Não é possível. Então a gente termina aqui, gente, com essas 10 características da revelação espírita. Acho que são pontos importantes. Cada um deve entender da forma em que alcance, né? Mas nós procuramos aqui justamente condensar quais seriam essas, pelo menos, algumas características. E se apresentaram 10, assim, para mim eram 5 no inicial, ou 3 grandes características. E aí fomos se apresentando e chegamos a 10 características. Analisem, estudem e verifiquem por si mesmo se podermos considerar como essas 10 características da revelação espírita. Agora, e é preciso aqui fazer uma distinção entre características e caráter. O caráter da revelação espírita é apresentado por Kardec em 61 questões, tá certo? E aqui a gente busca, né, fazer um tratado sobre as características da revelação espírita, que é um pouco diferente. Então, Kardec apresenta as questões, 61 questões da revelação espírita, e a gente busca aqui apresentar quais são as características de todas essas, né, 61 questões que Kardec apresenta, que formam então a revelação espírita. A gente buscou fazer esse estudo, mas vai ficar aí para cada um, né, fazer a sua compreensão. Tá bom, meus irmãos? E agora vamos para um outro capítulo muito importante.